normal, pela manhã é normal. Pronto, pode ir. Não, doutora Denise. Tá gravando, Cris, já. Pois aqui tá, não. Pode começar, Davi. Obrigado. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a doutora Denise pelo convite para participar de um evento tão importante, que eu acho, na minha opinião, para a nossa hemoterapia. E não canso de parabenizá-la por essa ideia brilhante. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Davi, eu sou biomédico, eu atuo no setor de imunohematologia do Hemocentro de Marília, do estado de São Paulo. É um hemocentro vinculado ao Hospital de Clínicas e à Faculdade de Medicina de Marília. Bom, vamos falar um pouquinho quem somos nós aqui. O Hemocentro de Marília, ele está situado no oeste do estado de São Paulo. Ele atende uma região de 65 municípios, em torno de 1.600.000 habitantes, né? A gente faz em torno de 1.500 coletas por mês, mas nós somos centro de referência em imunohematologia, uma região um pouquinho maior, por visto que existem alguns centros de coletas, ao qual nós temos contrato que eles encaminham essas amostras com PAI positivos ou de maiores complexidades em imunohematologia. Bom, a gente vai falar mais um pouco desse universo que eu acho que magnífico, que é o universo da membrana eritrocitária e seus grupos sanguíneos. Não é novidade para nós, que hoje já estamos tendo cadastrado já pelo sistema ISPT 43 antígenos de grupos sanguíneos, de mais de 43 sistemas e mais de 370 antígenos. Hoje a gente vai falar de um dos sistemas, né? Mas para falar de sistemas, é bom a gente exemplificar com um caso, eu acredito nisso, e eu peguei esse caso na literatura, porque eu não consegui, a gente está avaliando, estamos fazendo uma troca no nosso sistema de banco de sangue central aqui, informatizado, do SBS caractere para o SBS web, e nós estamos com um probleminha, então eu fui buscar esse caso na literatura. Confesso para vocês que eu não me recordo se eu tenho um caso no que eu vou apresentar aqui. Bom, esse é um paciente que entrou no serviço coreano, um paciente de 88 anos, sem história de transfusão anterior, apresentando um infarto agudo do miocárdio, onde foi feita uma avaliação, foi solicitada a necessidade de uma indicação de cirurgia cardíaca e revascularização. O texto não trouxe o valor de hemoglobina, mas como reserva foi solicitado para ele 2 concentrados hematos. O serviço local realizou os testes, realizando os testes pré-transfusionais, verificou a tipagem B positivo para esse paciente, né? E na hora que foi realizar a pesquisa de anticorpos irregulares, verificou positividade em cartões de GeoLis e método enzimático também. Eles relatam que os testes foram realizados com os cartões e reagentes da empresa Biohard. Devido a essa pesquisa de anticorpos irregulares positiva, houve a necessidade de realização de identificação do anticorpo, onde foi realizado um painel de identificação, onde apresentou as reações de intensidade uniformes, com exceção da hemácia número 4, em GeoLis, aí foi também passado em método enzimático, verificou-se que essas reações, na hemácia 1, 2 e 3, 8 e 11, ela aumentou a sua reatividade, e a hemácia 4, eles colocam no artigo que houve uma reação duvidosa, parecendo como dupla população. Como é de necessidade a gente passar um painel de identificação, a gente sabe já que a gente tem que fazer o autoanticorpo, verificou-se a presença do alto também, na mesmo grau de intensidade das reações. Com isso, o que aconteceu?
foi realizado um teste de cúmbio direto. E teve uma curiosidade, foi verificado até o momento. A primeira é que, mesmo o cúmbio direto sendo positivo, forte, em torno de 3 cruzes, não houve interferência na tipagem BO, e aí a equipe se deparou com dois caminhos a ser tomados. Bom, se estava notando a presença de um alto anticorpo, né, com especificidade, a gente notar naquele painel do anti-D, sendo que o paciente é um RH positivo. E tendo uma hemácia a mais, com reações fracas ou nulis e duvidosa na enzima. O que foi sugerido até então? Nesses dois caminhos, ou o paciente poderia ter um alto anti-D, realmente, ou ele poderia ter um alto anticorpo devido aos medicamentos que ele estava recebendo por ser cardiopata, e além disso, né, esse alto anticorpo, esse medicamento poderia ser pela questão das drogas, que não estava envolvido no painel, e assim o paciente seria um D variante com presença do anti-D mais alto anticorpo. Então havia esses dois caminhos, né? E isso, eles falaram que há necessidade de investigação de biologia molecular. Mas, utilizando outras ferramentas disponíveis pelo serviço, o que foi realizado? Eles utilizaram, né, um reagente de tiol, um DTT, onde eles trataram um painel da BioRad e fizeram uma nova identificação. E, por surpresa, o que aconteceu? Se viu que as reações sumiram, deram negativado em todas as reações. E o alto anticorpo presente também caiu a intensidade na sua reação. Então, naquela encruzilhada de duas possibilidades, como eles fizeram esse teste adicional que estava disponível lá na bancada, abriu uma terceira possibilidade. Analisando aquele painelzinho de enzimas, né, e de reagentes de tiol, que a doutora Enísia já apresentou em outras aulas, olha que interessante. Quando a gente tem um teste sensível em papaina, resistente em papaina e sensível em DTT, havia algumas possibilidades, né? Segundo a literatura, o Lutran, o KEL, o sistema KEL, e um sistema que chama a atenção aqui, um sistema LW. A gente, estudando, buscando dados depois, foi verificado que esse sistema LW ele é muito confundido com alto anti-D em certas situações. Mas tem alguns mecanismos que levam para a gente estar, além do tratamento com o DTT, alguns mecanismos que a gente pode estar dando mais suporte a essa possibilidade. Eles verificaram que a expressão do antígeno LW em pacientes que são D positivo é bem mais forte em pacientes que são D negativo. Então, talvez essa seria a questão da reação que está verificando o anti-D, né, no painel. Só que uma característica do anticorpo LW desse sistema é que hemácias de cordão, eles expressam fortemente os antígenos LW, independente de ser RH positivo ou negativo. Então, foi cruzado duas bolsas de cordão, onde verificou-se que tanto o RH positivo quanto o negativo, ele apresentou reações fortes no gel lisa e papaina, e quando trataram essas células com DTT, houve também, né, se mostrou sensível a esse reagente de tiol, dando resultados negativos na pluricompatibilidade. Aí, o que eles propunham? Em cruzar bolsas RH positivo e RH negativo para esse indivíduo. Onde RH positivo apresentou forte, uma RH negativa apresentou reação fraca e a outra RH negativa. A outra RH negativa apresentou pluricompatibilidade negativa. Então, com isso, eu achei um pouco estranho, porque
é um teste que talvez aqui nós desenvolvêssemos de outra forma, porque ele não coloca, por exemplo, é um paciente que tem um PAI positivo, tem um alto anticorpo, não tem história de transfusão, eles não realizaram uma dissociação para tentar fazer a fenotipagem estendida, que eu achei um pouco estranho desse caso. Eles não mostraram mais nenhuma investigação daquela massa 4, e com esses testes, eles sugeriram a especificidade do LW ou um alto LW, né? Então, a revista, ele publica isso em revista. Então, a gente vai ver, depois a gente pode até discutir como eles resolveram isso. Eu acho que, na minha opinião, dá para ser feito outros testes adicionais. Mas a gente vai estudar um pouquinho desse sistema LW e ver algumas preocupações que ele pode causar na nossa rotina. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do histórico do sistema LW. O histórico do sistema LW foi um pouco confuso, né? Porque o anti-LW ou o anti-RH, essa relação que existe entre eles, levou um atraso no reconhecimento desse grupo sanguíneo. Por quê? Porque em 1939, Levine e Stetson, investigando um caso de histobastose fetal, verificou a presença, né, do anticorpo que reagia com 80% dos ABO compatíveis. Só que nessa época também, Landsteiner e Wiener, a gente já viu isso no sistema RH, eles estavam injetando sangue do macaco rhesus em cobaias e porcos, e purificaram o anticorpo produzido e verificaram que esse anticorpo também reagia com 85% dos caucasianos. Então, esse anticorpo foi denominado como anti-rhesus, anti-RH. E houve várias discussões na época com os artigos científicos. E só anos mais tarde que o sistema rhesus foi caracterizado como outro grupo sanguíneo, né, onde foi denominado a presença desse anticorpo anti-rhesus, ele não reagia com um anticorpo chamado anti-D, onde Fischer reconhece como a nomenclatura que o sistema D era o RH nosso, atual. Esse sistema rhesus seria outro sistema, um anticorpo voltado com outro antígeno trocitário. Eu estou fazendo só um pequeno relato, porque o histórico de todo esse desenvolvimento é longo, a gente aprenderia muito aqui no nosso encontro. Aí Murad, né, escreve um trabalho, ele verifica que as hemácias RH negativas e RH positivo pareciam estimular o anti-D-like. Isso, na época, teve muita controvérsia. Por quê? Aí foi feito vários artigos, vários estudos, até quando Levine mostrou que esse indivíduo que era D negativo, na verdade, ele não reagia com esse D-like. Ele era apenas em reações de aglutinação. Eles eram absorvidos, sim, contra esse D-like. Então, ele não chegava a estimular, mas ele reagia. Isso leva mais estudos ainda, verificando que talvez esse anti-D-like não seria o anti-D que a gente estava até acostumado com um fator, que é um fator de grupo sanguíneo humano importante quanto o RH. E depois de vários trabalhos, verificou-se, né, Levine verifica, que esse anti-D-like e o anti-D humano eram especificidades diferentes. Aí se propunha, só em 63, Levine ainda, renomeia que esse anti-D-like não tem reação sorológica em si com o anti-D. São dois anticorpos distintos, assim seria dois antígenos distintos. Aí, em homenagem a Landsteiner e Wiener, ele renomeia esse antígeno através desse corpo, ele renomeia como LW, em homenagem a Landsteiner e Wiener. Quer dizer, houve devido a essa confusão das reações, houve um atraso realmente nessa colocação desse antígeno hidrocitário como
para diferenciá-lo entre os antígenos RH e LW. Só em 82, por reações sorológicas, né, onde atribuíram a terminologia de alguns antígenos para ele, o LW1, 2, 3 e 4. Nessa época, verificava por presença de absorções e eluições quem que reagia com quem, por exemplo, o anti-LW1 reagia só com o anti-W1. O anti-LW2 reagia com o 2 e com o 1. Então, por essas absorções e eluições, se postulou essa terminologia na época. Mas, os tempos mudam, vem a biologia molecular nos auxiliando, um instrumento a mais que nos auxilia, sem dúvida nenhuma, nas caracterizações de grupos sanguíneos, onde o sistema LW, hoje, atualmente, ele é o sistema 016, SBT, já se conhece que os seus antígenos formados por um gene LW, que codifica uma proteína, né? A ICAM4 já é uma proteína, a ICM4 já é conhecida, talvez, de alguns aí do grupo, que faz alguns estudos de adesão. Esse gene, ele está localizado no cromossoma 19, ele possui 3 exons, né, distribuído em 2,6 quilopares de base de DNA genômico. Ele produz uma proteína de 241 aminoácidos de passagem única na membrana. E essa proteína tem uma interação muito grande entre a proteína AG e o sistema RH. Hoje já se foi postulado que os antígenos, né, do LW, o antígeno LW, o seu antitético, ele ocorre através de mutações missense no exon 1, ou quando você não tem os antígenos, se caracterizou por uma deleção de alelos, deleção de nucleotídeos também no exon 1. Bom, vamos falar um pouquinho, antes de a gente já falar dos antígenos, vamos falar um pouquinho da proteína em si. Esse gene produz essa proteína, né, de passagem única, com 2 domínios, só que essa proteína já era estudada anteriormente. É uma proteína envolvida, a proteína de adesão das proteínas muito estudadas em grupos sanguíneos. Visto que em 99 já, essa proteína era descrita como possuir os domínios das imunoglobulinas da superfamília, que é assim chamados, que contribui com eventos de adesão celular. Esse evento de adesão celular, essa proteína, ela está envolvida em várias situações. Já houve relatos, né, que o alto nível dessa proteína se envolve na adesão das hemácias no vaso sanguíneo, na parede do vaso sanguíneo, e levando a complicações também na vasoclusão de pacientes de anemia falciforme. Já em 2000, verificou-se também que essa proteína também tem partes integrantes da beta-1 integrinas, Isso que participa na ação de alguns linfócitos hemonócitos, né, alguns marcadores, para que possam até mesmo regular a questão da hematopoiese em via da medula óssea. São mecanismos um pouco mais complexos que a gente só vai citar aqui para não tomar muito tempo nosso, né? O foco nosso é a relação do LW em si. A gente vai falar um pouquinho da importância dessa proteína, que é uma proteína fantástica. Dent, em 2006, descreve a interação dessa glicoproteína também, de adesão no endotélio vascular, onde ela contribui diretamente com alguns processos de trombose arterial. Já foi relacionado isso, devido à sua interação também com plaqueta, não só nos eritrócitos. E também como precursora, né, como precursora de algumas substâncias que estimulam a produção de linfócitos T e B. Em 2008 também, Green descobre
ele coloca como a chave da fagocitose das hemácias senescentes devido à interação dessa proteína na adesão de células fagocitárias. Bom, assim, a gente vê, então, que essa proteína é de suma importância no nosso grupo sanguíneo, no nosso organismo. Mas a glicoproteína LW mesmo, o que é muito interessante, é uma associação que verificou-se que existe entre ela e a proteína RH. Isso é muito importante, que isso caracteriza alguns fatos que nos ajudam a trabalhar com o anticorpo contra esse grupo sanguíneo. Voltando, então, a gente fala do gene, o gene sofre algumas mutações, o gene A, a gente costuma falar que produz o antígeno LWA e o LWB, ele, na verdade, essa variação desses dois alelos é por polimorfismo na troca de um aminoácido, promovendo a troca de um aminoácido na proteína ICAM4. O antígeno de alta frequência desse grupo sanguíneo, ele é o antígeno LWA, ao contrário dos outros, que é o LWB que a gente estava acostumado. Ou, desculpa, antígeno B, na maioria das vezes, né? Esse não. O antígeno de alta frequência é o LWA. A troca na posição 299 no exon 1 de uma guanina por uma G, leva a troca de uma guanina por uma arginina na proteína. Aí dando a expressão do LWB. Né? E quando, Davi, eles não têm um antígeno DNA, nem um antígeno LWA, nem antígeno B, a maioria das vezes isso ocorre por uma deleção de 10 nucleotídeos, que promove um troncamento da produção dessa proteína, dando um fenótipo LWB, chamado LW. Bom? Então, aquela nomenclatura de LW1, 2, 3 e 4, que a gente via, né, se postulou junto com a biologia molecular, ele virou obsoleto. E hoje a gente está trabalhando aqui com LWA, LWB, LWAB e LWAB negativo. A gente vai falar das duas formas de negativo que existem hoje. Então, o SBT propunha os LW5, 6 e 7, onde o LW5 expressa o antígeno LWA, o LW6 expressa o antígeno LWB e o LW7 os dois antígenos. Bom, uma questão interessante é um gene que já foi até, acho que, mensurado com a doutora Denise em outras aulas, que é o KLF1. Ele é responsável por um fenótipo, uma expressão de ultra AB negativo. Eles já viu uma correlação, por estudos moleculares, que esse antígeno, que esse gene, lá também no cromossomo 19, ele está correlacionado com o fenótipo LW4. Né? Por quê? Porque ele possui o LW, ele não há indicação de fazer anticorpo, né? Sendo halo, não há indicação de fazer anticorpo, mas há um enfraquecimento desses antígenos na membrana leucocitária. Só que é uma posição rara. Né? Esse gene também está correlacionado à supressão de antígenos de outros sistemas, como Walton, entre outros. Aí, em 2022, esse é um artigo onde foi descoberto a presença de um novo LW, né? É um antígeno de alta frequência populacional, onde havia uma troca na posição não 209, mas 309, uma C por A, do gene LWA, onde levava a troca de uma aspartame por uma glutamisamina. E aí originava um fenótipo LWA positivo, ainda não mudava. Só que esse estudo foi feito em 4 irmãos, e um desses irmãos, ele conseguiu fazer um anticorpo anti-LW, mesmo anticorpo, mesmo tendo o antígeno.
e não era, foi caracterizado que não era um autoanticorpo, sim um halo. Aí os estudos mostrou que, devido a esse gene, essa mutação, desculpa, ele produziu um gene variante, parecido com o RH, onde ele não tinha uma certa região do epíteto e ao qual ele poderia fazer anticorpo. Com isso, o ISBT foi proposto, o ISBT aceitou de ter um outro, o LW, um outro fenótipo, que é o LW8, que atualmente a gente foi verificar no SBT, consta dessa forma. Aqui apenas uma questão interessante, que além da supressão antigênica sofrida por aquele gene sistema Lutheran, é interessante a gente saber também que em RH nuls, né, as pessoas que já pegaram RH nuls, eles estão também, os LWs estão ausentes. Então, quando você tem um RH normal, dependendo da herança gênica do LW, você pode ter um LW positivo ou negativo. Agora, em RH nuls, né, eles, dependente do gene, devido a essa interação da proteína G não ocorrer, o que acontece? O LW é negativo, tanto A quanto B. É uma questão interessante também para nós. E quanto aos fenótipos? O LWA e B negativo. O LWA, que é um antígeno de alta frequência, ele está presente em 97% da população, enquanto nos finlandeses 93,9%. O LWAB, apenas 3%, e nos finlandeses 6%. O LWA negativo e B positivo é raro. Né? A literatura traz, em finlandês 0,1. Há uma controvérsia 0,1, em torno de, alguns falam 0,8, né? Quase a 1%, mas essa questão de dados literários. Agora o LWAB, ele coloca como raríssimo, e o LWAB, dependendo do gene, mas sim pela não expressão do RH, né, da proteína G e RH total, o RH nulo, é mais raro ainda. Mas, voltando a algumas informações do caso apresentado, o caso resolvido pelo aquele serviço na Coreia, o que é interessante? Essas informações que ele foi ver, né? Que adultos RH negativos têm pouca expressão do LW. E, muitas vezes, essas reações de aglutinação são negativas. Uma ou outras reações podem dar positivo. Então, eles acreditavam que aquela hemácia 4, que dava uma reação mais fraca, não era do C, não era sim do LW. E adultos RH positivo, a expressão do LW é mais exacerbada. E com isso, por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é muito comum, muitas vezes, serviços de hemoterapia confundir o anti-D em RH positivo, por quê? Como alto anti-D, na verdade pode ser um LW. Foi nos caminhos que foi quando identificaram o anticorpo, falaram, o paciente RH positivo e tem um alto anti-D, só pode ser um alto anti-D, pode ser também o alto mais a expressão, nós falamos já, no caso, a expressão de um D variante, mas a gente não pode nunca esquecer do LW, tá? E a gente vai discutir como a gente vai transfundir isso. Em recém-nascido, independente, já foi falado isso lá, eles viram essa informação, que independente de ser RH negativo ou RH positivo, a expressão é forte. E, geralmente, as reações são exacerbadas, as reações de aglutinação. Ainda, eles buscaram essas informações, os efeitos, né, que a gente já mostrou naquele caso, eles resolveram o caso do anticorpo anti-LW através do quê? Dessas informações, os efeitos da protease. Viu que eram sensíveis à papaina, né, à tripsina, e quanto o tratado essas hemácias com tiol, eles são degradados, são resistentes à enzima papaina e sensível ao tiol. Uma questão que chamou a atenção
é a questão do esse antígeno LW também. É uma coisa, eu não, confesso para vocês, que eu não cheguei a verificar o mecanismo. Mas alguns dados da literatura citam que esse antígeno LW, na gravidez, ele tem uma perda transitória, uma coisa parecida que nós já discutimos aqui com antígenos Lewis, onde esse antígeno LW tem uma perda, né, parecida assim, só pela questão da perda, né? Ele tem uma perda em algumas patologias e na gravidez. Então, uma gestante, estando grávida, ela pode desenvolver o anti-LW porque há uma diminuição, né, transitória dos antígenos, e depois, quando ela termina a gravidez, ela retorna para esses antígenos e o anticorpo some. Isso a literatura coloca na doença de Hodgkin, no linfoma, em algumas leucemias. Então, eu acho que nessas patologias a gente tem que ficar um pouquinho atento quando a gente identificar um anti-D. Será que realmente um anti-D ou eu posso estar com um anti-LW, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque nem sempre todo paciente que vai fazer LW, ele é RH positivo? Não. Ele pode ser um anti-D mesmo, ele pode ser, desculpa, um anti-LW, mesmo um paciente que seja RH negativo nessas condições. E aí já nos alerta alguma coisa, e mais no finalzinho que a gente já vai comentar. Os anticorpos. O anticorpos desse sistema LW, ele é uma IgG, bem mais frequente do que uma IgM. Na temperatura de atuação é 37 graus. A melhor fase de identificação de anticorpo é a técnica da antiglobulina humana. Não há relato de alteração com complemento. E esses altos anticorpos estão, sim, são os mais comuns do que usá-los. A literatura nos traz. E principalmente a anemia hemolítica autoimune. Você imagina a gente tentar identificar um alto anti-D, né, um LW que seja, junto com a anemia hemolítica autoimune. É um pouco mais desafiador, mas eu acredito que nós temos que tentar fazer isso. Agora, Davi, você está falando que a gente identifica esse anticorpo. Como que a gente vai, depois de identificado, o que a gente vai passar? Precisa de fazer molecular para isso? E não é todo mundo que faz molecular de anti-LW, confesso, realmente não é. Só que a literatura, inclusive Manual do MBA e outros guidelines, colocam que a compatibilidade pode ser realizada por teste de hemaglutinação, ou seja, por prova cruzada, né? E a recomendação é utilizar bolsas RH negativo, independente do LW ser positivo ou não. Porque a sobrevida das hemácias, elas têm uma boa sobrevida, porque a reação transfusional, esse anticorpo anti-LW, ele é caracterizado por anticorpo sem significado clínico. Que a reação transfusional é muito rara. O tipo de reação, quando acontece, quando relatou-se, foi tardia e foi branda, de grau bem leve. É muito raro doença do feto, do recém-nascido. Um ou outro caso que eu consegui verificar em literatura, houve sim um incremento, um pouquinho de aumento de bilirrubina, mas que o desfecho final foi no máximo uma fototerapia. Não houve caso relatado, na revisão que eu fiz, sobre necessidade de fazer uma intervenção mais agressiva, por exemplo, hexamina transfusão ou uma intrauterina, no caso com LW. Só que eu falo para vocês algumas questões, né? Por exemplo, a identificação de anticorpo, isso aí é necessário realmente fazer, visto que é um anticorpo, eu vou pegar a bolsa RH negativo para ele, né? E alguns dados da literatura falam se identifiquei um anticorpo LW, eu vou utilizar a bolsa RH negativo, né? Não tem porque a gente se preocupar com algo mais. Mas eu acho importante, visto que anticorpo, a doutora Denise já nos falou isso, ele não lê livro. Claro que a gente não vai ter muitas vezes como buscar um LW negativo, mas a gente pode, por exemplo, olha, achei um anticorpo, é um paciente, né? Ele deu uma reação parecida com D, a gente fez testes adicionais, tratamos com DTT, ou absorvemos, a gente pode ter vários caminhos que a gente pode chegar a essa identificação, e é um LW.
eu acho que essa informação de passar para o médico é muito importante, visto que pode ter reação, né? Diz que é raro, mas não fala que não existe. E o médico, eu acredito que ele tem que estar ciente do que ele pode estar enfrentando. Agora, a minha maior preocupação na questão transfusional é assim, eles recomendam a utilização de bolsas RH negativos para paciente portador de LW. Só que assim, eu nunca vi, mas você imagina se pegar o anti-LW com um paciente que seja R1-R1. Aí eu fui fazer uma nova pesquisa, achei um outro artigo na literatura, que eu coloquei depois as ilusões bibliográficas para vocês estarem olhando. E aí eles falam que dependendo do fenótipo do paciente, e inclusive a dificuldade de bolsas RH negativo em estoque, não seria uma ruim opção passar até mesmo sangue RH positivo. Só que aí, a prova cruzada é positivo, né? Nas nossas legislações, a gente tem que verificar que prova cruzada incompatível, a gente também precisa da autorização do médico para liberar, porque a gente, ponto técnico, a gente não tem realmente noção de como está esse paciente, né? Então, assim, a recomendação na transfusão é bem clara, RH negativo. RH negativo e pode estar liberando a transfusão. Mas, é opinião minha, eu estaria discutindo isso mesmo com o médico. E raro não é impossível. E posso passar até RH positivo. Mais uma coisa ainda que eu discuti com o RH, com o hematologista. Por isso que eu posso harmonizar para um ser pequeno, para um outro antígeno, ao qual é de maior significância clínica. Agora, a minha maior preocupação é gestantes. Isso eu levantei essa questão porque, assim, onde que eu vejo o problema? Por exemplo, no nosso caso, nosso serviço aqui, a gente faz identificação com o hospital, referência de alta complexidade, e o laboratório encaminha para a gente fazer os exames pré-natais, e a gente acaba identificando gestantes realmente com RH, né, negativo com anti-D. Quando a gestante RH positivo, se tiver anti-D alto, ou se tiver um alto, isso nos alerta. A gente vai buscar, sempre vai buscar, pode ser um variante, pode ser um D variante, que fez, pode ser um alto D. A gente vai até chegar a uma realidade. O meu receio, eu falo aos senhores, que eu não tinha essa noção, até essa revisão, e gestante RH negativo, teve essa questão de transitoriedade, onde houve uma baixa expressão desse antígeno, ela fez um anti-D, né? Se a gente não investigar que esse anti-D, ele na verdade é um LW, e solta essa informação de anti-D o ginecologista, e o que ele vai falar? Eu não vou fazer o ROGAM, porque o paciente já tem anti-D. Isso que me levantou uma grande preocupação na questão do LW. Não é só na questão da identificação, da necessidade de identificação da transfusão. Eu vi a importância disso nas gestantes. E confesso, senhores, que até agora eu não tinha voltado a essa questão. Tá? Obrigado. E aqui eu quero agradecer mais uma vez a todos. Estou disponível para as perguntas. E aqui eu deixo a biografias utilizadas. Excelente, Davi. Que revisão completa. Muito obrigada. E realmente eu fiquei tensa agora nesse finalzinho com seus comentários. Nós também não fazemos avaliação de anti-LW quando a gente tem uma gestante RHD negativo com anti-D. Nós até temos a rotina, quando a gente tem uma paciente RHD positiva, com anti-D, de avaliar sangue de cordão, né? Para ver se, na verdade, aquele anti-D é um anti-LW. Mas nós não costumamos fazer essa avaliação em gestantes. A gente já parte direto do pressuposto que é um anti-D, tratamos com anti-D, mas quem sabe se a gente não está fazendo errado e perdendo a possibilidade de uma profilaxia, né? O imunoglobulina anti-D. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que instituir. Eu estava aqui pensando que a gente tem que criar um procedimento, talvez um POP de investigação de anti-D, né? Anticorpos com cara de anti-D, alguma coisa semelhante, para a gente melhorar um pouquinho o nosso padrão de atendimento, né? A gente sempre tem uma hemáciazinha de cordão para isso,
mas, como eu falei, só nos casos RHD positivos que tem um né, inesperado. Eu queria saber quem que tem experiência de anti-LW. Nós nunca pegamos, viu, Davi? A gente faz, mas a gente nunca encontrou. Alguém tem experiência de anti-LW, gente? O Marcos não está por aí, de São José do Rio Preto? Bom, posso colocar aqui, doutora? Com certeza, Davi. Teve um caso que foi em 2013, com o Marcos da Viola de São José do Rio Preto, publicou, até eu liguei para ele, nós conversamos, e o Marcos nós acabamos nos encontrando, eu fui colocando o caso dele, não sei o que, aí eu achei a necessidade de colocar esse caso aqui, porque o Marcos foi bem completo. Ele trabalhou com absorção e missão, o paciente dele tinha uma suspeita de anemia hemolítica autoimune, ele tratou na cloroquina, ele dissociou, ele fez um eloato, depois o eloato do anticorpo deu o anti-D e dava algumas outras hemácias com menores intensidades. Eu achei um caso assim, mas só que, por que eu coloquei esse caso? Para ficar uma coisa mais simples, né? E a gente deu um anti-D, a gente tem um anti-D num paciente RH positivo e a gente investiga também aqui a questão da LW. Eu não me lembro também de ter relacionado aqui, o Marcos tem esse caso, e eu achei muito interessante, por que eu falei, eu ia comentar esse caso, porque esse critério estaria aqui. O Marcos colocou dessa forma, não confunda uma coisa assim, não confunda LW com alto anti-D. Foi uma dúvida que eles tiveram, e eu achei muito interessante. Eu também não me recordo de ter um anti-LW. A gente está migrando, como eu falei no começo desse sistema, do SBS mais antigo para o novo, e alguns relatórios ainda estão sendo adequados, mas eu não me recordo mesmo também. Agora, o que me deixou preocupado foi isso que eu falei para a senhora também. A gente tem como investigar LW, a gente faz investigação. Não recordo ter me achado também nenhum, não. Mas na hora que eu vi que tem essa perda na gestante, assim, mas a gestante eu não investigo. Se a gestante é RH negativo, para mim é anti-D. Será que eu também não estou errando? Sabe? E aí eu fiquei um pouco de cabelo que eu tenho, caiu mais um pouco. Aí eu fiquei com um pulo atrás da orelha. Eu falei assim, eu preciso revisar isso aqui. Porque eu não sei a incidência disso, eu acredito que não seja, né? A gente nunca pegou, é raro, mas é difícil falar que não tem, se amanhã depois uma gestante teve uma anti-LW, a gente não deu essa informação e, infelizmente, ela fez realmente um anti-D. Isso é um pouco preocupante, sendo que a investigação disso é um teste sorológico mais simples de se fazer, um PAI. Hoje a gente temos um protocolo montado também bem fácil para a reação de tratar com DQT, para o caso da daratumumab, está bem estipulado, tem PO, já pronto para isso, você passa o painelzinho. Bom, eu estou fazendo a identificação, passo um painel também do anti-D tratado, né? É a questão realmente que eu confesso, isso aí que eu preciso avaliar. E eu não faço questão dessas gestantes, até então, pelo que eu vi na literatura, eu estou pecando também. Aí eu vejo a importância da gente ver, não é a teoria, né, Davi? Eu acho que a gente, às vezes, acaba entrando tanto na rotina e a gente acaba esquecendo de ver esses detalhes, né? Por isso que é tão importante essas sessões mesmo, porque a gente vê, né, revisita aquilo que a gente já não estudou há um tempo, às vezes coisas que você nunca estudou, né? Então, eu acho que sempre vale a pena a gente estar vendo. Imunemato, eu acho que a gente tem um livro, né, da ABB que é Arte ou Ciência, né? Eu acho que é arte e ciência, e eu acho que tem muita questão da experiência, né? Então, essa arte talvez seja o seu olhar pela experiência, se aquele anticorpo é feio ou não é feio, mas nada disso importa se você não tiver a teoria, né? A gente discutiu no sistema Duff, por exemplo, o Duff-BX, né? Que a gente, na verdade, às vezes, esquece da existência, chama de negativo um doador, porque deu fraca aglutinação, um pozinho, né? Então, cuidado de a gente tentar trabalhar com imunemato sem saber a teoria do negócio. É muito importante que a gente tenha a teoria para a gente saber como conduzir.
E eu sempre brinco que imunemato não tem dia sem graça, né, Davi? Não tem. Não, e aí é realmente bastante complexo a gente está lembrando de tudo o tempo inteiro. Eu acho que é uma área da saúde que é bem diferente da maioria, a gente tem inúmeros caminhos a traçar para um diagnóstico, né? Eu brinco que a gente, na faculdade de medicina, a gente passa a faculdade inteira treinando diagnóstico diferencial, né? Vamos por aqui, vamos por ali, mas isso não é uma coisa simples, né? É uma coisa bem complexa de ser feita, principalmente dentro do laboratório, às vezes com informações limitadas, né? Às vezes com recursos limitados, mas a gente só vai atrás da informação, a gente só vai atrás do recurso se a gente souber a teoria do negócio. Então, vamos lá, o que a gente aprendeu com essa aula? Todo anti-D em RHD positivo tem que entrar o anti-LW como diagnóstico diferencial. E aí a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial com hemácia tratada com DTT ou com sangue de cordão RHD negativo, né? Que ajuda bastante a gente, não precisa tratar. Tudo bem que eu acho que a maioria dos laboratórios de imunemato hoje do Brasil tem DTT, porque tem um daratumumab, né? Que não deixa a gente em paz. Mas a gente tem que fazer isso. E a outra coisa, na gestante, né, Davi? Essa é a grande lição da sua aula hoje para mim. Na gestante, eu tenho que investigar para ver se não é um anti-LW, porque vai mudar a profilaxia anti-D. Quem é do EMOS que está aí escutando, por favor, já introjetem isso. Não vamos mais aceitar que é um anti-D simplesmente porque é uma gestante RHD negativa. A gente tem que ir atrás para ver se não tem alguma coisa diferente do que a gente imagina que é o comum, né? Então, o esperado é isso, mas não significa que 100% das vezes vai ser. Mais alguma lição, Davi, que você aprendeu hoje nessa aula? Eu que aprendo com vocês, na verdade. Eu acho que é isso, doutora, sabe? Eu falei, pouco menos de cabeça. É só Muito isso bom. mesmo. Eu não estou conseguindo ver o público hoje dessa aula. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Carol, Everaldo, nossos comentaristas de todas as vezes. Ana Paula Zanelli está por aqui também. Só você mesmo, Davi. Ana Paula. Alguma coisa que vocês queiram comentar, gente? Algum caso que vocês tenham visto? Vocês têm essa rotina de avaliar anti-LW no laboratório de vocês? Como é que funciona? Bom dia. Eu não tenho experiência nenhuma, eu aprendi muito hoje também. E reavaliar bastante coisa. Muito bom, Carol. Vamos mexer nos nossos laboratórios. Everaldo. Olá, bom dia. Parabéns, Davi. Excelente revisão e questionamento também, né? Então, já me fez pensar em mudar essa nossa rotina para gestante mesmo. A gente não tem nenhum caso, pelo menos conhecido, né? Mas essa ideia aí de mudar a conduta é fantástica. Parabéns. Ana Paula, você está sem áudio? Eu estou vendo uma mensagenzinha aqui no chat da Ana Paula. Oi, Denise, parabéns, Davi, pela aula. Se você puder fazer algum comentário, se tiver com áudio, senão você coloca aqui no chat mesmo, Ana Paula. Ah, ela está viajando, a gente judia do povo, né? Então, pronto. Não, tá ótimo. Então, gente, alguém quer mais comentar alguma experiência? Alguém fazia avaliação de anti-LW para gestantes RHD negativo? Tem alguém já com essa rotina incorporada no serviço? Eu acho que não, né? Então, vamos mudar essa rotina, Davi, no Brasil inteiro, viu? A culpa é sua, vai para sua conta. É assim, talvez a gente procure e nunca acha, pela questão da raridade, né? Mas podemos achar. E visto que eu creio que é um teste barato, um sangue de cordão, sem referência, todos têm. Até o Darax, até o DTT, né? Mas a ideia da senhora foi assim, ó, por um cordão aí de um RH negativo é magnífico. A ideia. Proposta muito interessante. Perfeito, meu povo. Então, pronto, vamos fazer outra missão. Quem encontrar o primeiro anti-LW vai colocar no grupo da Imunemato Brasil, para inspirar os outros. Tá bom? Davi, novamente, muito obrigada, viu? Pela aula de hoje, foi excelente. Gente, eu continuo oferecendo sistemas para quem quiser. A gente tem muitos sistemas sem dono ainda.
Semana que vem vai ser um residente nosso que vai apresentar aqui do Rogers, ok? Obrigada, boa semana a todos. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, gente. Acabou, você. Davi, brigadão, foi ótimo. Obrigado, um abraço a todos. Todos Ô. fiquem com Deus.